pessoal, estamos com mais um Igreja em Sua Casa e hoje eu quero falar com você que sente insatisfação. Você que não consegue se realizar com nada, sempre parece que está faltando alguma coisa. Quero ajudar você a entender o seu coração nesse aspecto e também receber alívio da parte de Deus. Lá no Salmo 106. O Salmo 106 é muito grande, pessoal, eu não vou falar do Salmo inteiro, mas vou falar do conteúdo básico dele para a gente entender aquilo que o salmista quis falar conosco, tá? Ele começa o Salmo falando de todas as maravilhas que Deus fez no meio dos israelitas, lá no Velho Testamento, quando Deus tira os hebreus do Egito, da escravidão, leva para o deserto, atravessa o Mar Vermelho, né? O mar se abre, ou seja, tudo aquilo que eles estavam vendo, os milagres que eles estavam vendo. Então o salmista começa a falar disso e começa a apresentar a postura do povo após ver todas essas maravilhas de Deus, após ver as águas amargas se tornarem doces, após ver as 10 pragas no Egito. Como é que o povo se comportou com relação a isso? Aí a gente vê no Salmo 106, no versículo 13, o salmista diz assim: cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios, ou seja, e não esperaram os seus conselhos. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Na Bíblia hebraica, essa palavra cobiça está como ganância insaciável. Foi aí que eu recebi o entendimento de que muitas vezes a gente pensa que cobiça é você desejar o carro do vizinho. Isso, pessoal, é o mais leve da cobiça. Na realidade, a cobiça é uma ganância insaciável. Se você... Agora, vamos lá, deixa eu explicar o quadro do seu coração. Eu já sofri muito disso, sem condenação, quero só que você se entenda, eu já vou te trazer o alívio, tá? Mas a cobiça nada mais é daquela insatisfação contínua que a gente sente da vida. Então a gente consegue fazer algo e daqui a pouco a gente está insatisfeito e quer outra coisa. Aí você faz aquela outra coisa e daqui a pouco aquilo já não te realiza e você quer outra coisa. Sabe aquela pessoa arruma um cachorro e depois perde a graça que é um gato. Aí arrumou o gato, perde a graça que é o periquito. Aí casa, perdeu a graça que é um filho. Aí perde a graça que é outro filho. E a pessoa não se sacia. Então ela pega o emprego, tudo o emprego que ela queria era aquele. Ela entra no emprego, já não é bem o que ela quer. Aí ela já não sabe o que ela quer fazer da vida. Aí naquele sábado ela tá feliz, no domingo ela tá triste. E sempre ela tá sentindo uma insatisfação. E ela quer mais, e ela quer mais. Aí Deus cura, mas amanhã se ela tem um problema financeiro, ela já tá desanimada, chateada com Deus, porque agora ela quer que resolva o problema financeiro. Ela consegue comprar uma coisa e ainda é pouco porque ela quer comprar outra. E aquele desejo incontrolável de fazer alguma coisa diferente na vida. Eu preciso fazer alguma coisa diferente na vida. Isso que eu faço não tá bom. E isso que eu ganhei até agora não tá bom. E esse era o quadro do pessoal no deserto. Eles foram livres da escravidão, eles viram o poder de Deus, eles conseguiram fugir dos egípcios, os inimigos deles foram abatidos, eles receberam água, eles receberam pão que caía do céu, pelo amor de Deus, e Deus falou que eles ainda sofriam da cobiça. Eles nunca estavam satisfeitos. Eles queriam o que os outros povos tinham, eles ficavam totalmente enojados do maná, eles não aguentavam mais isso, eles não aguentavam mais aquilo, eles sempre estavam querendo mais alguma coisa. Veja bem, deixa eu te explicar. Não é errado você querer mais coisas boas, não é errado você querer viver coisas boas, não tem nada a ver com isso. O problema é o fato de nada te saciar. O problema é o fato de que a pessoa nunca está satisfeita. O problema não é querer ter mais coisas ou coisas boas, não. O problema é a sensação de insatisfação. Porque eu posso estar satisfeita com algo que eu realizei hoje e amanhã querer realizar mais e aquilo também me satisfazer. O problema é eu realizar o algo hoje e continuar insatisfeita. Aquela sensação de insatisfação não me sai. E essa é a cobiça. Não deixa de ser um pecado. E o mais interessante é que a maioria das pessoas que falam de pecado, ela costuma acusar a pessoa que peca. Porque você peca, porque você pecou, porque você pecou. E a gente está vendo aqui que esse pecado de cobiça, que provavelmente você tem, eu também já tive, e às vezes posso ter também, é uma coisa que você nem controla. Quando você for ver, você já está naquilo. Então a gente não pode julgar as pessoas que pecam, porque muitas vezes aquilo foge da alçada delas, não é uma decisão que elas tomaram, aquilo brota no coração por causa da carne, e aquilo acontece. Então, essa insatisfação
é a cobiça. E é exatamente o que eles sofriam lá. E essa cobiça levou a eles ao quê? A corromper-se. Por quê? Porque eles começaram com essa insaciedade a buscar coisa diferente, coisa diferente, coisa diferente. Nunca se sente bem. E não tá realizado, e não tá feliz, e não tá com isso, e não tá com aquilo. E conheceu a pessoa que queria, mas agora ainda continua insatisfeito. Aí conhece outra pessoa e continua insatisfeito. E estuda isso, continua insatisfeito. O que aconteceu? Eles foram se corrompendo até o ponto que começaram a buscar idolatria. E aí ele conta aqui no Salmo 106 que o povo de Israel no deserto se misturou com os moabitas. Algumas mulheres moabitas se misturaram no meio de Israel para corromper e chamou grandes tribos para idolatrar um deus falso daquele tempo chamado Baal Peor. E aí eles começaram a idolatria, e isso era o quê? Era a cobiça que fazia isso, fazer eles fazerem isso. Porque essa insatisfação fazia eles buscarem coisas que na realidade não era para buscar. Aliás, a questão do jovem rico, por exemplo, que chega para Jesus. O que ele fala? Bom mestre, o que eu tenho que fazer para me salvar? Você já percebeu essa pergunta? O que eu tenho que fazer para me salvar? Ora, para você se salvar, você tem que cumprir a lei, você tem que ser perfeito. Jesus respondeu que você tem que cumprir os mandamentos porque a pergunta foi essa. O que eu tenho para fazer? O que eu tenho que fazer para me salvar? Então Jesus respondeu conforme a pergunta. Olha, para você se salvar, você tem que cumprir os mandamentos, tem que ser perfeito. E o menino falou, não, eu já contei de pequeno, eu cumpro tudo, faço tudo. E ele falou, só falta uma coisa, pega tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E o rapaz ficou triste e foi embora. De que pecado ele sofria? Da cobiça. Ele era incapaz de abrir mão das coisas que, entre aspas, o satisfaziam. Que é claro que não, que nada desse mundo vai satisfazer você 100%. Era diferente dele perguntar, como alguém pode me salvar? Ou como eu posso fazer para ser salvo? Porque essa é a pergunta. Se você quer ser salvo, creia em Jesus. Se você quer se salvar, você tem que ser perfeito, tá? Então o que aconteceu? Voltando aqui por Salmo 106. Esse pessoal na cobiça acabou se corrompendo, porque essa insatisfação vai corrompendo a gente. A gente acha que tem que trocar de casamento, que tem que trocar disso, que tem que trocar daquilo, porque eu não tô feliz. E o teu problema não tem nada a ver com troca de nada. O teu problema não é no teu chamado. O teu problema não é o teu trabalho. O teu problema é a cobiça. É disso que você tem que ser livre, tá? E o que aconteceu? Um homem, agora esqueci o nome do homem, mas um dos homens aí de uma das tribos acabou pegando uma das mulheres moabitas, né? E trouxe ela para dentro do acampamento de Israel, sendo que Israel já estava sofrendo de uma peste terrível por causa da idolatria a esse Deus que foi feita ali com os moabitas. Uma peste entrou no meio de Israel, começou as pessoas morrerem doentes, e esse homem, não satisfeito com isso, trouxe essa mulher moabita para dentro do acampamento dos israelitas e se deitou com ela. E a Bíblia diz, ainda no Salmo 106, tudo isso que eu estou te contando está no Salmo 106, depois você lê. A Bíblia diz no Salmo 106 o seguinte, versículo 29. Assim, com tais ações, o provocaram a ira, Deus, e graçou peste entre eles, né? Porque eles se misturaram com os moabitas para a idolatria. 30. Então se levantou Finéias e executou o juízo e cessou a peste. E isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração, para sempre. Como que Finéias executou o juízo? Depois você vai lá em Números 25, do versículo 7 ao versículo 11, mostra que o Finéias pegou uma lança, entrou na tenda que o homem estava deitado com a moabita e enfiou a lança no meio dos dois, matou. E a Bíblia diz que Finéias, lá em Números, diz que a Bíblia que Finéias trouxe expiação sobre o pecado de Israel com relação à idolatria e à cobiça. Ele trouxe expiação. Por quê? Porque ele derramou o sangue do culpado, né? Daquela prostituição que tinha sido trazida também. Ele derramou o sangue daquele culpado e aquele sangue trouxe expiação. E a Bíblia diz que Finéias foi considerado um homem que trouxe justiça. E então em seguida, lá em Números, diz que acabou na hora aquela peste que estava sobre Israel. Acabou. Por quê? Porque o culpado foi morto. O que eu quero dizer com tudo isso? Quem que a gente enxerga em Finéias aqui? Jesus. Jesus, pessoal, Jesus.
Nós, quando sofríamos de cobiça, lá no mundo, quando a gente não conhecia Cristo, da insatisfação e tal, nos metíamos em encrenca e os pecados nos traziam consequências. Jesus, ele próprio, como sumo sacerdote, porque a Bíblia, Finéias era o sacerdote, Jesus como sumo sacerdote, entrou para fazer um sacrifício por nós, e ele próprio se entregou como sacrifício. Vamos lá, Finéias matou o culpado, e isso fez com que a peste cessasse. Jesus tomou o lugar dos culpados, a gente. Então, para não matar a gente, Jesus morreu como culpado. Ele era o sumo sacerdote, ele matou a si próprio. Ele próprio se entregou à morte. Ele era o sumo sacerdote e também representou os culpados. E o que aconteceu? Quando Jesus foi morto como culpado, o sangue dele expiou os nossos pecados, e um deles, a cobiça. Fazendo o quê? Com que toda a consequência desse pecado de cobiça cessasse de sobre nós e nós ficássemos livres da consequência. Eu estudei no domingo agora com o pessoal da igreja o livro de Gálatas 5, e o primeiro versículo diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Essa palavra liberdade no grego significa livre da consequência. Ou seja, que liberdade que Cristo nos deu quando ele morreu como culpado? Que o meu pecado não vai me trazer consequências. Eu posso pecar? Ninguém está dizendo isso. Eu estou dizendo que você não precisa ter mais medo das suas falhas. Eu própria te mostrei agora que você pode sofrer de cobiça e você não sabia. É ou não é verdade? E já imagina se você sofresse consequências de algo que você nem estava sabendo que estava realizando? O pecado não é por vontade própria, o pecado vem da carne. As pessoas não querem pecar. Acontece que aquilo está na carne, é um fruto da carne. Mas a Bíblia diz que Jesus nos libertou dessa consequência. Por quê? Porque ele se tornou culpado. E o sangue dele expiou os nossos pecados, o sangue de um culpado. Amém? E essa é a palavra que eu queria dar para vocês. E agora, o que eu faço com essa satisfação? Gente, a melhor coisa nesse momento é entregar isso na mão de Deus. Não tenta lutar. É muito importante você saber que essa insatisfação não tem nada errado com a sua vida. Apenas você está sofrendo de cobiça. E quem pode te livrar disso? Aquele que também se tornou culpado no seu lugar. O sangue dele livrou você das consequências dessa cobiça. E agora o que você vai fazer? Entregar na mão dele para ser transformado. Porque Cristo quem transforma a gente. É Jesus quem nos muda. Tá? Se você ler Gálatas 5, você percebe ali que em Cristo a lei ela não foi dada para o homem dar ocasião à carne, né? Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Isso não significa não use da liberdade para pecar. Não, ele está dizendo não use da liberdade para pegar a lei e se orgulhar de si mesmo. Não, mas faça isso com amor. Então espera em Cristo, deixa Jesus mudar você. Entrega nas mãos dele essa insatisfação tua, esse pecado de cobiça, coloca nas mãos dele, porque ele se tornou culpado no seu lugar. Não há como você ser culpado mais. A única coisa que vai acontecer agora é que o sangue dele que está sobre a sua vida vai tornar você cada dia uma pessoa melhor. Amém? Uma das coisas que combatem muito essa insatisfação é a gente procurar olhar para aquilo que já passamos e aonde nós estamos hoje e procurar agradecer por isso. Não porque o ato de agradecer vai mudar você, não isso, mas porque aquilo vai falar com a sua própria alma. Essa é a palavra que eu tinha para você. Que Deus abençoe. Lê o Salmo 106, lê lá Números e você ainda vai receber muito mais revelação. Deus abençoe, até semana que vem. Tchau, tchau.